Trevor manipulava o sal, salgando os pedaços antes que eles caíssem ao chão. Mas quando ela se aproximou do poço de lava, ela manipulou o sal, que antes era a parede que selava a passagem, e o jogou dentro do poço, enquanto proferia palavras em latim. O poço começou a borbulhar, e as chamas que saíam em vermelho se tornaram azuis, tingindo todo o covil do demônio de uma luz azul, que aos poucos foi se apagando enquanto a lava no poço petrificava. Alucard, vendo aquilo, perguntou: "Como fez isso usando o sal?" "Aquela parede não foi feita com o sal comum. Era uma substância criada por minha mãe, usando uma gelorai, um raio congelado. Eu não sabia se daria certo, apenas segui meus instintos." Trevor explicou. Ele sorriu e juntos avançaram na invasão ao covil do demônio. A batalha na praça de Chalamet seguia sangrenta e selvagem. As criaturas pareciam se multiplicar. Entre as baixas havia alguns lobos, coiotes e raposas. Mas os vivos atacavam com ferocidade, rasgando em pedaços demônios alados. O Padre Amor já sentia o cansaço tomar conta de seu corpo. E mesmo com o ataque dos animais e do Lord Valga, as criaturas pareciam não ter fim. Na praça já havia montes de corpos derretendo, corroídos pelo sal ou pela lança do Lord Valga, e ainda assim o céu estava cheio delas. Foi quando flechas prateadas cortaram o céu, acertando as criaturas. Era o exército de Elis e Laios, liderados pelos seus respectivos governantes, a rainha Elis e o rei Laios, que foram informados pelos batedores da batalha que acontecia em Chalamet. Eles reuniram seus exércitos, o que havia sobrado deles, e marcharam para a cidade. Os arqueiros envolviam as flechas em um composto de sal e água benta, e atiravam cobrindo o céu e abatendo centenas dos demônios alados. O Varcola, então, voltou ao corpo de Caim, que se levantou e se transformou na forma física do Varcola. Ela então uivou várias vezes, e os lobos e coiotes e o Lord Valga se juntaram a ela. Um vento gelado e forte começou a soprar pela cidade, e relâmpagos iluminavam o céu, mostrando que uma violenta tempestade se formava. Os governantes de Elis e Laios e o Padre Amos viram com surpresa e horror o Varcola que controlava a tempestade, usando os raios como uma arma poderosa, atingindo e incendiando várias criaturas ainda no céu. Corpos em chamas caíam do céu, os gritos e rugidos de dor das criaturas se misturavam ao som poderoso dos trovões. Alucard avançava com selvageria, seguido pelos pescadores, dizimando os demônios que ainda enchiam a caverna, até que chegaram onde o demônio fazia sua magia, usando os corpos das mulheres como incubadoras. Trevor olhando aquilo com terror e revolta. Movida pela fúria diante daquela atrocidade, ela usou a magia que aprendeu com sua mãe e incendiou os corpos das mulheres, atraindo para si a fúria do demônio, que partiu em sua direção. Mas Alucard foi mais rápido e, com uma velocidade impressionante, atirou do caminho da criatura diabólica. Vendo que estava em desvantagem, pois sua fonte de gerar crias fora destruída, o demônio voou para fora da caverna. Do lado de fora, ele já podia ouvir os sons das espadas e gritos da batalha e o rugido dos lobos dizimando suas crias. Ele partiu com fúria para a cidade, e mesmo de longe já podia ver Caim dilacerando suas crias. Ele então pousou no alto de uma árvore, que há muito já estava desprovida de suas folhas, e de lá deu um grito tão alto e furioso que ecoou por toda a cidade. Caim, que segurava uma das criaturas, vendo o demônio, partiu sua presa ao meio e rosnou com fúria e uivou, desafiando seu adversário. Este voou na direção dela, que também partiu na direção dele. A velocidade de Caim surpreendeu a todos.
Sua precisão em se desviar dos obstáculos humanos ou animais deixou Lord Valga e Alucard, que chegava com os pescadores e Trevo, impressionados. O choque das duas criaturas liberou uma explosão de energia que fez o líquido do espelho d'água dos jeans derramar para fora de seu recipiente. Os três seres se entreolharam. Isaín disse: "Precisamos ver isso de perto, irmãos. A criatura é o mal encarnado. Se a caçadora perdeu o controle, precisaremos contê-la." Trevo foi até seu tio e lhe deu um forte abraço e então lhe disse: "Vou direcionar o sal para as nuvens, e o Senhor abençoa a chuva transformando em água benta. Os demônios queimarão quando atingidos." O padre Amós fez como ela propôs, e logo milhares de criaturas começaram a cair enfraquecidas e foram mortas pelos soldados de Elise e Laios. Alucard e Valga davam cabo do resto. Quando a última criatura foi abatida, um portal se abriu e os três jeans saíram dele, causando surpresa a todos, que reverenciaram seus deuses. Os jeans observavam os montes de criaturas. Haviam tantas que superavam os moradores da ilha, tanto os mortos quanto os vivos. Os três ergueram as mãos e incendiaram aqueles montes de corpos, o que deixou a criatura mais furiosa. Caim e a criatura se atacavam, mas apenas a criatura tinha ferimentos. O corpo de Caim, em sua forma Varkolac, era imune aos ferimentos desferidos pelo demônio alado. Eles cicatrizavam quase que instantaneamente. Quando se viu só, sem suas criaturas, e sem saber como atacar fatalmente a Caim, o demônio alçou o voo para fugir. Alucard rosnou, percebendo o que o ser desprezível faria, e partiu na direção dele, abrindo suas imensas asas de morcego e parando em frente à criatura com sua espada empunhada. O ser diabólico rosnou, e numa rapidez impressionante Alucard cortou suas asas, o fazendo cair aos pés de Caim, que rosnou e avançou sobre ele, cravando suas garras em seu tórax, perfurando e afundando até alcançar seu coração. E quando conseguiu, ela o trouxe para fora de seu corpo, o esmagando diante do olhar aterrorizado do demônio. Ainda em fúria, Caim começou a desmembrar ele, e por fim abocanhou sua cabeça e apertou a mordida, até senti-la ser esmagada por suas presas. O silêncio na praça de Chalamet foi momentâneo. Logo gritos e brados de vitória ecoaram. Muitos choraram felizes por aquele pesadelo ter tido fim. E os gritos de "Vida longa aos salvadores de Chalamet" ecoaram pela praça e arredores. Caim, ainda em sua forma Varkolac, com sua pelagem branca manchada do sangue do demônio, caminhou na direção do centro da praça. Todos iam abrindo caminho para aquele lobo que para eles era gigante, um ser majestoso e magnífico. Passava por eles seguida pelos lobos, coiotes e raposas, criaturas simples, mas que lutaram bravamente ao seu lado. No centro da praça, ela olhou para a lua, ficou de pé sobre suas duas patas traseiras e estendeu as garras em direção à lua e uivou, sendo acompanhada por Valgan, os lobos e coiotes. Uma luz de várias cores foi tomando conta de seu ser, e quando ela uivou pela terceira vez, uma luz brilhou no meio do círculo escuro, revelando um símbolo, à vista de todos, que começou a desaparecer, dando fim ao eclipse. Quando a lua começou a se mover, dando lugar ao sol, Caim voltou à sua forma humana, caindo exausta, nos braços de Valgan, que ainda estava em sua forma de lobo, e a envolveu em um abraço protetor. Trevo e Alucard se aproximou dos dois, e os jeans também, e Rafi, o jean amarelo, disse: "Vocês foram além de nossas expectativas. Podem pedir o que quiserem, e realizaremos o seu desejo." Valgan olhou para Alucard, que entendeu, e então disse para os jeans:
Caim quem deveria fazer o pedido, mas ela está exausta demais. Contudo, a conhecendo bem, eu sei que ela pediria 3 coisas. E qual seriam essas 3 coisas? Elif, o Tim Azul, perguntou com muito interesse. A primeira é a casa dela de volta. E agora que aquele porão não representa perigo, ele pode ficar como está. A segunda é que toda a ilha seja restaurada, suas casas, vilas e vilarejos e florestas. Tudo seja como antes daqueles demônios escaparem. E a terceira e última é que o espelho de Marisca seja recolocado no lugar e a cidade volte a ser a cidade costeira e próspera de antes. E quem desejar ir embora da ilha tenha permissão para isso. Os Dins se entreolharam e todos já banhados pela luz do sol. Esperavam a resposta dos Dins. Zayn então se aproximou e sorriu de canto, dizendo: "Você é um vampiro bem astuto, Conde Alucard. Porém, eu e meus irmãos admitimos que mereceram seus desejos, e que assim seja." Um portal se abriu e os Dins atravessaram, e quando este se fechou, uma luz intensa cobriu todos. Era tão forte que eles fecharam seus olhos para não ficarem cegos. E quando sentiram que ela se foi, eles abriram os olhos. E Chalameia estava como sempre foi, exceto pela presença da rainha Elis, o rei Laios, com seus respectivos soldados. Os Dins cumpriram o que disseram. As pessoas na ilha eram poucas. Três cidades estavam vazias, e algumas vilas também. Mas todos sabiam que não ficaria assim por muito tempo. 2 anos depois, Alucard foi viver em um castelo junto com Trevo, em Marisca. Ele administrava o porto e a cidade junto com ela. Os Dins retiraram dele a vulnerabilidade ao sol. Quando ele perguntou por quê, eles apenas responderam: "Em breve saberá, Conde Alucard." Em Chalameia, o primeiro filho de Valga e Caim nasceu. Era um menino lindo, com um pouco dos dois, um híbrido tão poderoso que ainda criança seu poder causava pequenos desastres. Então seus pais recorreram aos Dins para que confeccionasse um colar que contivesse o poder dele até que tivesse idade para controlá-lo. Eles viviam na mesma cabana de caça que agora era uma fazenda, onde Valga cuidava de ovelhas, para fins comerciais. Ele e Caim corriam juntos pela floresta, junto com o pequeno Varek, que desde cedo já se transformava em um lobo branco com belos olhos cor de ambar. Porém, a chegada de um navio através do portal de Marisca traria ventos tempestuosos para a ilha e seus habitantes. Obrigado por escutarem até aqui. Obrigado pela companhia de vocês durante essa história maravilhosa. Convide seus amigos para conhecerem o canal. Você que vinha até aqui e gosta do conteúdo, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um. Você gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Seja membro. E até a próxima.